Foi em 1974 a 1984 que ocorreram as principais pressões e mudanças políticas no sentido de redemocratização. Esse contexto político, como se verá, influenciou as decisões de política econômica do governo Geisel. No plano econômico, o período de 74 a 84 marca o auge e o esgotamento do modelo de crescimento vigente no país desde os anos 50. Ao longo desse período, pode-se identificar fases bem distintas do comportamento cabedal. Hoje, entenderemos dois tópicos e consequências que influenciaram a economia brasileira e mundial nesse período. Como primeiro fator, podemos destacar a alta do petróleo na década de 70. Nos anos de 1970, o Brasil importava 70% do petróleo que consumia. Durante as crises, o petróleo chegou a subir mais de 40% em um único ano. O preço da gasolina acompanhou a alta e o governo a colocou em ação de medidas de racionamento. Gasolina não era mais vendida nos finais de semana e ficava proibido andar a mais de 80 km por hora nas estradas. O primeiro choque do petróleo teve início em outubro de 1973, quando os países árabes, membros da OPEP, embargaram o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental. O embargo obrigou alguns países europeus e o Japão a racionar energia, o que levou o mundo à recessão. O Brasil não foi diretamente atingido pela decisão da OPEP. O bom relacionamento com as nações produtoras garantiu o fornecimento. No entanto, o aumento das importações afetou nossa balança comercial. O crescimento retraiu. Então, para dar fôlego ao milagre econômico, o governo passou a tomar mais empréstimos no exterior. A dívida externa do país saltou de 17,2 bilhões em 1974 para 43,5 bilhões em 1978. O segundo choque, em 1979, foi iniciado pela Revolução Iraniana e agravada pela Guerra Irã-Iraque, iniciada em setembro de 1980. O preço do barril de petróleo bateu recordes e o mundo viveu uma nova crise. Os choques de 73 e 79 ajudaram a compor o precário cenário da economia brasileira na década de 80, com o encolhimento do PIB, moratória e inflação galopante. Como segundo fator, podemos destacar a falha parcial do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, também chamado de Segundo PND, foi um plano econômico brasileiro lançado no final de 1974. Foi instituído durante o governo do general Ernesto Geisel e tinha como finalidade estimular a produção de insumos básicos, bens de capital, alimentos e energia. O segundo PND acabou sendo mais relevante e conhecido, porque foi uma resposta direta à crise econômica decorrente do período do primeiro choque do petróleo. O plano firmou-se politicamente graças ao capital financeiro nacional e às oligarquias tradicionais. Entretanto, apesar de investimentos feitos, o segundo PND não obteve o êxito que pretendia e a dívida externa do Brasil aumentou consideravelmente no período de vigência do plano. O segundo PND se propôs a realizar um ajuste estrutural na economia brasileira. Enquanto os ajustes conjunturais se referem às medidas de regulação da economia ou de gestão da política econômica no curto prazo, o ajuste estrutural tem como objetivo reorganizar as bases da economia. O plano conseguiu êxito parcial, uma vez que, pela primeira vez na história, o Brasil conseguiu dominar todo o ciclo produtivo industrial. Contudo, essa industrialização ocorreu a um preço alto, que fez a dívida externa explodir e acabou resultando na moratória no final de 1982. Consequência. Comumente, os anos 80 são chamados da década perdida no que se refere ao desenvolvimento econômico vivido pelo Brasil e por outros países da América Latina. Esse período de estagnação formou-se com uma retração agressiva da produção industrial. Na maioria dessas nações, os anos 80 são o mesmo que crise na economia, a inflação, o crescimento baixo do produto interno bruto, a volatilidade dos mercados e o aumento das desigualdades sociais.
No que se refere à economia brasileira, durante os anos 80 foram verificadas reduções no PIB, sendo que no crescimento médio era de 7% nos anos 70, caindo para 2% na década de 80. Fora isso, as taxas internacionais de juros causaram um crescimento da dívida brasileira com os Estados Unidos, além do aumento do déficit público que veio junto. A dívida interna seguia o mesmo caminho, aumentando cada vez mais por causa da política fiscal expansionista do governo brasileiro. Costuma-se dizer que os anos 80 foram o enterro da expansão vivida nos anos 70, que ficou conhecido como milagre econômico.